A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, querido. Eu dou graças a Deus, louvo a Deus por mais um vídeo que Ele nos concede. E agradeço a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, você que vai assistir este vídeo. Eu tenho um pedido antes de começarmos esse vídeo. É muito importante você se inscrever, você que ainda não se inscreveu, e tocar no sininho. É muito importante isso. É importante quando ao término do vídeo você fazer algum comentário, né? E também compartilhar. É importante você compartilhar. E não esquece de dar um joinha. Isso é muito importante para ajudar o canal. Muito obrigado de coração por você ter me apoiado, me ajudado a estar fazendo mais vídeos. Quando eu sinto o apoio de vocês, nós estamos passando já de 100 pessoas, ainda é pouco para atingirmos o nosso objetivo, mas a gente tem que insistir e eu conto com o seu apoio para você poder passar aí, compartilhar, dar o seu joinha, nos ajudar no canal, tá? Mas vamos ao que nos interessa. Vamos à palavra do Senhor. Desta feita eu quero ler com você a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6. No capítulo 6, a partir do versículo 8, observe o que diz a palavra. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se a oposição dos membros da chamada sinagoga dos libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como da província da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subordinaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Com isso agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. E prendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio. Ali apresentaram falsa testemunha que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei. Pois o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Louvado seja Deus. Bom, aqui nós estamos vendo algo importante. Estevão era um homem cheio de Deus, cheio de sabedoria, cheio do Espírito. Isso significa que era um homem de oração, um homem que jejuava, porque é impossível uma pessoa que não tem uma vida de oração, uma vida de jejum, ter ousadia, a autoridade que esse homem tinha de falar. Observe que ele estava falando a palavra, falando para que os judeus viessem se converter, os gentios e outros povos, para ganhar almas para Jesus. Ele agora a missão dele era levar o evangelho, era pregar a palavra de Deus, e ele estava apto, preparado pelo Espírito Santo para propagar a palavra. Louvado seja Deus. Mas veja bem, apareceu algumas autoridades religiosas e levaram ele preso, levaram Pedro preso, e aí leva a uma espécie de um fórum, a um sinédrio, para poder acusar ele. Aqui está escrito que eles pegaram homens mentirosos, homens falsos, para poder levantar calúnia contra Estevão. Mas observe que Estevão estava calmo, Estevão estava ali, aleluia, cheio do Espírito Santo. E quando ele foi interrogado, querido, preste atenção, porque eles ficaram admirados com a sabedoria de Estevão. E eles não poderiam fazer nada, ele não tinha argumento nenhum. Mas aparece
essas pessoas falsas, mentirosas, usadas pelo diabo para atrapalhar a obra do Senhor. Mas sabemos que a obra do Senhor, o próprio Deus cuida, querido. E aqui vimos que eles ali, prenderam, tentaram todos os meios acusar e tiveram que levar ao fórum. Agora observe, querido, eu quero que você observe comigo uma coisa. Ora, ele tinha todos os motivos para reclamar com Deus. Eu estou fazendo tua obra, eu estou pregando a tua palavra, e agora estou aqui preso, acusado. Ó Deus, me ajuda. Eu quero que você observe uns detalhes. Você lembra que Pedro esteve preso, E o anjo foi lá e soltou ele. Observe que cada pessoa, Deus tem uma maneira de agir e tem um tempo dele aqui na terra, de uma sua missão. E por que não fez com Estevão? Deus não poderia tirar ele? Mas observe, amados queridos, que Estevão estava preparado. Ele estava completamente preparado para o chamado para ir para a glória. Louvado seja Deus. E a arma principal era que ele estava cheio do Espírito Santo, cheio de Deus. O seu rosto era mudado, tinha um brilho, o brilho do Espírito Santo. Levaram ele então ao Sinédrio para ser julgado ali no Sinédrio, naquela espécie de fórum onde se resolvia as causas religiosas. Pois bem, querido, vamos ver agora ele lá, se ele vai reclamar com Deus, se ele vai se defender, o que ele vai fazer? Observe o que acontece lá no capítulo 7 do livro de Atos dos Apóstolos. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdadeiras essas acusações? A isso ele respondeu: irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã. Ele disse: saia da terra, do meio dos seus parentes, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã. Depois da morte de seu pai, Deus os trouxe a esta terra. Vocês agora vivem. Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo o espaço de um pé, mas lhe prometeu que ele e depois dele seus descendentes possuiriam a terra, embora naquele tempo Abraão não tivesse filhos. Deus lhe falou desta forma: seus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeira e serão escravizados e maltratados por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravo, e depois sairão dali e me adorarão neste lugar. E deu a Abraão a aliança da circuncisão. Por isso Abraão gerou Isaque e o circuncidou 8 dias depois do seu nascimento. Mais tarde Isaque gerou Jacó, e os 12 patriarcas. Os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito, mas Deus estava com ele e o libertou de todas as suas tribulações, dando a José favor e sabedoria diante do faraó, rei do Egito. Este o tornou governador do Egito e de todo o seu palácio. Depois houve fome em todo o Egito e em Canaã, trazendo grande sofrimento, e os nossos antepassados não encontravam ali alimento. Ouvindo que havia trigo no Egito, Jacó enviou nossos antepassados em sua primeira viagem. Na segunda viagem deles, José fez reconhecer por seus irmãos, e o faraó pôde conhecer a família de José. Depois disso, José mandou buscar seu pai Jacó e toda a sua família, que eram 75 pessoas. Então Jacó desceu ao Egito, onde faleceram ele e os nossos antepassados. Seus corpos
foram levados de volta a Siquém e colocados no túmulo de que Abraão havia comprado ali dos filhos de Amor, por certa quantia. Ao se aproximar o tempo em que Deus cumpriria a sua promessa a Abraão, aumentou muito o número de nosso povo no Egito. Então, outro rei que nada sabia a respeito de José, passou a governar o Egito. Ele agiu traiçoeiramente para com o nosso povo e oprimiu os nossos antepassados, obrigando-o a abandonar os seus recém-nascidos para que não sobrevivesse. Naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Quando foi abandonado, a filha de Faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obra. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em sua defesa, aleluia, e o vingou, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-lo, mas eles não compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 12 israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-los, dizendo: homens, vocês são irmãos, porque ferem um ao outro. Mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse: quem não é o líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio ontem? Ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian, onde ficou morando como estrangeiro e teve 2 filhos. Passados 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chamas no deserto, perto do monte Sinai. Vendo aquilo, ficou atônito, aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor: eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava olhar. Então o Senhor lhe disse: tire a sandália dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Ouvi seus gemidos e desci para livrá-lo. Vem agora, e eu enviarei de volta ao Egito. Este é o mesmo Moisés que tinham rejeitado com estas palavras, que o nomeou líder e juiz. Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles, por meio do anjo que lhe tinha aparecido na sarça. Ele os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais no Egito, no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos israelitas: Deus lhe levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ele estava na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai e com os nossos antepassados. Recebeu palavras vivas para transmiti-la a nós. Mas nossos antepassados se recusaram a obedecer. Ao contrário, rejeitaram-no e em seu coração voltaram para o Egito. Disseram Arão: faça para nós deuses que nos conduzam, pois a este Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naquela ocasião fizeram um ídolo em forma de bezerro, trouxeram o sacrifício e fizeram uma celebração em honra a suas mãos tinham feito. Mas Deus afastou-se deles e os entregou à adoração dos astros, conforme o que foi escrito no livro dos profetas. Foi a mim que vocês apresentaram sacrifício e oferta durante os 40 anos no deserto. Ao invés disso, levantaram o santuário de Moleque e a estrela de seu Deus Refã, ídolo que vocês fizeram para adorar. Portanto, eu os enviarei para o exílio, para além da Babilônia. No deserto, nosso antepassado tinha o tabernáculo da aliança, que fora feita segundo a ordem de Deus a Moisés, de acordo com o modelo que ele tinha visto.
Tendo recebido o tabernáculo, nossos antepassados levaram sob a liderança de Josué. Quando tomaram a terra das nações, que Deus expulsou de diante deles, esse tabernáculo permaneceu nesta terra até a época de Davi, que encontrou graça diante de Deus e pediu que ele lhe permitisse providenciar uma habitação para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão que lhe construiu a casa. Todavia, o Altíssimo não habita em casa feita por homem, como diz o profeta. Louvado seja Deus. O céu é o meu trono e a terra é estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão, diz o Senhor, onde seria meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvido, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de que agora vocês se tornaram traidores, assassinos, vocês que receberam a lei por intermédio de anjo, mas não lhe obedeceram. E aí, amados, ainda diz a palavra, ele poderia, quando ele foi preso, interrogado, questionado, sabe o que ele fez? Ele foi pregar a palavra, ele foi anunciar o reino de Deus aos judeus. Louvado seja Deus. Ele não ficou se defendendo. Estevão sentia algo diferente, porque Estevão naquela hora começou a ver um céu aberto e ver o Senhor Jesus à destra do Pai. A confiança, a segurança deste homem querido. Por quê? Porque diante desse problema, diante dessa situação, ele estava calmo, tranquilo, porque ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Se você se encher do Espírito Santo de Deus, orar, jejuar, ser cheio do Espírito Santo de Deus, você não teme a afronta, você não teme a pandemias, você não tema aquilo que se levantar contra a sua vida. Por quê? Porque o Espírito de Deus que habita em você vai te dar força, vai te dar graça, vai te dar ânimo e vai te dar ousadia. E diz a palavra que aí arrastaram ele, tiraram da cidade e foram apedrejar a Estevão. Mas Estevão naquela hora, ele via, querido, os céus abertos, aleluia, glória a Deus, aleluia, ele viu os céus abertos, o Senhor, como o Senhor se colocando de pé, dizendo, vem Estevão, eu estou te esperando, eu estou te aguardando. Sabe o que Deus está dizendo? Que essa luta, que esses problemas, que essa situação que você está enfrentando, lembre-se, lá na glória tudo isso vai acabar. Lá na glória teu nome está escrito. Lá na glória você terá galardões. Louvado seja Deus. Aleluia por isso. Deus te abençoe na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Aqui o pastor Gerson. Mais um vídeo para você e para sua família. Deus abençoe. Graça e paz.